Só, eu vou para gravar, porque depois, né, quem não puder, quem não pôde estar aqui, quem não conhece a Vera Kiss ou quem chega atrasado pode escutar. Obrigada por ter vindo. Eu estou aqui com a Isis Stelmo. A Isis Stelmo é quem está me dando um apoio esse ano para essa jornada de 2026 em Parme e arredores. E normalmente quem me acompanha, quem é meu braço direito, já fez ao menos alguma coisa enquanto aluno da Vera Kiss e fez aquilo para o qual ele é o tutor na companhia. Então, só para falar que a Isis já fez a visita, e não só, mas ela já fez essa visita, por isso que eu a chamei para acompanhar a gente, ela está aqui. Hoje, então, o que a gente vai apresentar é falar dessa jornada, como acontece, qual é o objetivo, dar informações práticas, está aqui para vocês. Quem não conhece muito a Vera Kiss, depois eu convido aos sábados, uma vez por mês, a gente tem um papo à mesa, a gente discute alimentos e alimentação por vários pontos de vista. A gente já falou do livro do Slow Food esse ano. Falamos um outro sobre comunicação e alimentos. O mês passado discutimos o livro da Nina Horta. O mês que vem a gente vai discutir um livro, o filme Estômago, e assim vai. Então, tem várias outras coisas para que, se alguém que entrou aqui pensando que a gente fosse falar puramente de sustentabilidade, não é o objetivo, é apresentar esse programa. Então, não fiquem frustrados, porque o que não falta na Vera Kiss é conteúdo. Inclusive, a gente tem até o Vera Kiss Conecta, o Vera Kiss Conecta Nutri, que são aulas com profissionais europeus. Então, todo mês também rola muita coisa. Então, só queria contextualizar isso e vamos lá, né? Vou partilhar aqui com vocês a minha tela, porque é sempre bom ver uma imagem, né? Vocês estão vendo? Ainda não, né? Agora sim. Vocês não estão vendo tela cheia ainda, né? Não, não. Não. Agora sim, né? Foi. Acho que sim. Então, entrando no assunto especificamente, eu sou Juliana Grazini, sou diretora da Vera Kiss Food Academy e presidente da Associação Vera Kiss. E o intuito dessas duas instâncias, né, dois formatos jurídicos de trabalho, disseminar o conhecimento sobre alimentos e alimentação do campo à mesa e de vários modos, né, sob vários formatos. Na Verakiss Food Academy, a gente trabalha com um formato mais profissional, para profissionais, para especialistas, para um outro tipo de público. Na Verakiss Associação, a gente trabalha com projetos mais para grande público ou trabalhos de reflexão, debate, é um outro tipo de trabalho, mas sempre com o intuito de disseminar o conhecimento, popularizar o conhecimento, trabalhar o pensamento crítico do campo à mesa. Então, a Vera Kiss Food Academy e a Vera Kiss Fundação existem desde 2007, promovem o intercâmbio e o conhecimento, trabalha com sociedade, né, a ciência, e a ideia é mostrar como a ciência é posta em prática dentro da sociedade e como comunicar sobre alimentos e alimentação, né? Eu, enquanto pessoa, né, enquanto pesquisadora, posso participar de algumas pesquisas, eh, sou professora de alguns cursos, algumas faculdades, professora convidada, mas não é o foco da Vera Kiss. A Vera Kiss não faz eh, ciência, né? Não pesquisa. O que que a gente faz? A gente trabalha com cursos, projetos de popularização, projetos de disseminação, projetos de intervenção e educação e negócios também internacionais, porque a gente também trabalha com o setor privado. As nossas formações têm o foco em inovação e impacto. A gente atua França, Portugal, Espanha, Itália e um pouco menos em outros países. Com a Isis, a gente está dando uns passos no mundo anglo-saxão, né? Isis ainda está bem pequenininho, mas está mandando. E a gente faz a ponte entre os profissionais do setor agroalimentar. Isso é um outro objetivo, é fazer com que os profissionais do setor agroalimentar eles
se comuniquem, se falem, porque senão fica cada um na sua pontinha. Não vou nem falar do aspecto filosófico, mas no aspecto prático, todo mundo gastando tempo e dinheiro no seu pontinho e sem entender a realidade, como as coisas funcionam na prática na sociedade. Então, é uma outra coisa que a gente faz. Por isso que todos os nossos cursos, eles são criados para que vários profissionais do setor, né, que trabalhem com alimentos e alimentação, possam frequentá-lo. E essa é a riqueza, porque aí cada um entende o porquê, o que o outro faz, como é que faz e como a gente pode integrar para que essa cadeia de alimentos ela fique mais suave e mais compreensiva uma com a outra para não ter polaridades, né? E nem tanto desequilíbrio nessa cadeia. Enfim, é outra coisa que a gente preza muito é que as nossas informações, nossos professores, nossas visitas locais que a gente vai visitar sejam referências qualificadas e confiáveis. Então, a gente, Isa está aqui para ou me contrariar ou confirmar, né, reiterar o que eu estou dizendo. A gente toma muito cuidado com a nossa curadoria, muito cuidado onde a gente vai, como a gente faz as coisas, porque é uma outra exigência interna. E aí, dentro dessa parte toda do nosso objetivo, a maneira como a gente imagina trabalhar, a gente tem cursos e treinamentos na Europa. A gente tem missões técnicas, que é mais voltado para empresas, mas não para setores, e a gente temos consultoria, assessoria, mas tem essa parte de cursos e treinamento na Europa, e a nossa ideia é mesmo trabalhar nesse eixo Europa América ou Américas, tá? Então, trabalhar muito nesse eixo. A gente também está aqui, né, as missões técnicas empresariais. A diferença é que as visitas técnicas, ela trabalha um tema, e aí a gente vai ver como é que vários setores trabalham com esse tema, e nas missões técnicas a gente trabalha com um setor e a gente vê vários temas dentro do mesmo setor. Como é que o setor está trabalhando globalmente, como é que ele está trabalhando, né, os aspectos do seu desenvolvimento. E hoje, então, a gente vai falar sobre a jornada de visitas, alimentos, alimentação e sustentabilidade na União Europeia. E essa jornada de visitas, ela acontece na Itália, porque a gente tem todo esse movimento de sustentabilidade, apesar de termos países do norte europeu, a Alemanha, que vem com uma força muito grande nessa questão da sustentabilidade, a Itália é a primeira que se mostrou ao mundo com o movimento Slow Food, no contexto dessa luta, né, e de mostrar para o mundo que o alimento, a produção de alimentos, a forma como a gente consome, a forma que a gente é, fala sobre alimento, ele pode ser mais sustentável. Então, por isso que a Itália foi escolhida e Parma, região de Parma, porque é a Food Valley, né? Italiana e poderia até dizer que europeia. Como tem Silicon Valley, a gente tem a Aesthetic Valley, que é na França, e aí a Food Valley é em Parma. Então, por isso que a gente essa jornada é feita lá. O objetivo é mostrar como a Itália, então a gente sai da Itália e fala como a Itália e a União Europeia estão desenvolvendo estratégias para, né, e tecnologias para o cultivo, produção e distribuição de alimentos sustentáveis. Acho que aqui a gente pode também adicionar um pouco o consumo de alimentos sustentáveis, porque a gente já chegou até aí, né? Não é mais só a produção e distribuição, mas o consumo também. Embora a gente possa depois discutir sobre colocar isso no consumidor, se é a melhor coisa ou não, mas enfim, também é outro aspecto filosófico. E a quem se destina, né? Profissionais, empreendedores, estudantes das áreas de alimentos e alimentação, e a gente pode falar até de nutrição, mas aqui eu englobo aqui nutricionistas dentro da área de alimentação, porque a gente não trabalha com a área clínica. Então eu englobo aqui os profissionais de ponta, como eu chamo, que são os nutricionistas. Então, a ideia, na verdade, é mostrar para esses profissionais como é que as pequenas empresas estão se tornando sustentáveis ou como elas estão sendo, né, elas estão crescendo de forma sustentável do ponto de vista do meio ambiente,
E também tem a parte toda, né, de sustentabilidade social, econômica, etc. E como as grandes estão se readaptando, como elas estão se reestruturando. Então, esse programa, ele é composto de 10 a 12 visitas técnicas, onde a gente vai conhecer toda a produção, de alimentos com um discurso, não é que é um discurso, é porque as pessoas vão falar assim, como é que elas estão trabalhando a questão da sustentabilidade. Então, a gente não vai falar. Claro que a gente fala, mas a ideia não é falar de aspectos sanitários, não é falar de normas, normas e certificações, embora a gente fale, tá? Mas o objetivo mesmo é normalmente falar com o diretor ou o responsável de sustentabilidade que vai contar e apresentar como as coisas estão sendo feitas. Então, é presencial, Parme e arredores, 100% prático, e a gente tem um acompanhamento prévio, que acaba sendo meio individualizado, e depois a gente tem um pós para as turmas que querem, a gente ainda mantém um contato depois, a gente pode trazer professores para discutir, a gente pode fazer um resumo, mas a gente sempre faz durante a semana, tá? Os horários é de domingo, então começa num domingo, vai até o outro sábado, das 9 às 18. Domingo, normalmente, é uma refeição típica, num local típico. Depois de ver um museu, porque tem um museu do alimento lá na região de Parma, então tem um museu da massa, do molho de tomate, do presunto, do fungo, do queijo, do vinho. A gente escolhe um ou dois museus e depois a gente faz essa refeição típica e um entrosamento, porque afinal de contas a gente vai passar uma semana bastante intensa e juntos. E no sábado é um fechamento e que a gente termina lá pelo meio-dia, tá? Isso é uma dica para quem quiser viajar já no sábado. O programa, então, a gente visita, né, a indústria de alimentos, a gente vai ver produção sustentável de alimentos, a gente também vai visitar projetos sociais de consumo sustentável, projetos de agronomia, manutenção e resgate do patrimônio alimentar e sustentabilidade, permeia por ali a questão do slow food, embora, né, para não deixar, Isis também me corrija, embora por questões políticas a gente não vê mais tanto o slow food como a gente imaginava e já viam, né, por uma questão de certificação, muitas pessoas têm cansado e dado um passo atrás. Inovação para a sustentabilidade no setor agroalimentar, projetos de sustentabilidade, produção de alimentos em circuito fechado é o que a gente mais tem visto, projetos de promoção de alimentação sustentável e legislação europeia e sustentabilidade para o setor agroalimentar. Esse é o conteúdo, tá? No programa, eu vou falar sucintamente, vou deixar a Isis contar, porque ela vai é, falar para vocês como é que ela sentiu, como é que ela viu, mas o programa é passar, a gente visita, então, todos os setores da base da alimentação italiana. Então, tomate, queijo, embutidos, vinho, uma fazenda sustentável, mel, vinagre balsâmico, que é isso que vocês estão vendo aí à direita, tá? E tem mais três que estão me fugindo, mas vai aparecer que está tudo por aqui. E essa é a ideia. E aí a gente passa por todos esses setores para falar de sustentabilidade e todo aquele conteúdo que vocês viram. Hum? Isa, passo para você. Você me fala quando você quiser que eu passe para a segunda página. Eu acho que pode passar para o segundo, porque acho que são mais fotos, né, da É, que visita, eu e vi acho que é que ajuda a dar prostituta. uma contextualizada. Mas, então a gente visita desde o menor, pequeno produtor, até a gente visitou, nesse caso, a Muti, que é uma indústria que tem uma representatividade tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Acho que e no Brasil também. Assim, é uma empresa que atua em vários países. Então a gente vê desde o pequeno produtor até uma empresa maior. É uma visita que a gente foca bastante no processo de produção também, de como as coisas acontecem desde o começo até o final, até quase chegar no consumidor final, e às vezes também como que chega no consumidor final.
E também uma tendência, que a Ju também mencionou, é a economia circular. Então, como que essas coisas voltam para o produtor? Por exemplo, embalagem, ou sei lá, como que eles usam eu não sei falar as coisas mais em português, um waste, o que seria descartado, como que eles usam Lixo. esse lixo, essa coisa que seria descartada, como que eles podem aproveitar para economizar, cortar custos e tudo mais. E também ajudar, auxiliar, dar subsídio para os produtores que estão dentro dessa economia. Para dar um contexto, eu moro em Londres. Eu sou nutricionista clínica aqui, em Londres. Eu trabalho com transtornos alimentares com crianças e adolescentes aqui. Só que uma coisa que afeta todo mundo é o sistema alimentar. Então, eu fui fazer essa visita também para entender, porque é uma coisa que tem se discutido muito na Europa, a questão dos sistemas alimentares, como que isso afeta a distribuição e acesso de alimentos saudáveis para a população, o que que é esse alimento saudável também, o que que a gente pode tirar disso. E também uma coisa que a gente tem discutido também bastante na área de transtornos alimentares, que a gente começou a discutir, é a questão da insegurança alimentar. E como que a gente faz o tratamento de pessoas passando por uma situação, tanto seja transtorno alimentar ou qualquer outra condição de saúde, e qual é o tipo de alimentos que elas têm tido acesso ou não. Então, entendendo todo como o sistema socioeconômico e distribuição de alimentos funcionam juntos, para tentar também refletir a coisa, a parte filosófica, né? Então, depois que a gente sai, a gente aprende um montão de coisa. É, eu comecei a refletir, assim, de como que isso pode se encaixar na minha atuação, que, como a Ju falou, eu não trabalho com indústria, eu não trabalho com processo de produção diretamente, mas eu trabalho com pessoas que são afetadas, e eu também sou afetada por esse sistema alimentar. Então, por exemplo, onde eu trabalho, tem um grupo específico falando de sustentabilidade, como que a gente pode tornar o nosso trabalho mais sustentável em termos de uso de plástico, em termos de o tipo de alimentação que é ofertado para os trabalhadores que estão naquela clínica. A gente tem discutido quais são os alimentos que tem em volta dos pacientes que a gente atende. Então, querendo ou não, mesmo que não seja muito a sua área, a gente pode conectar vários pontos com a visita. Alguém tem alguma pergunta específica? Faltou alguma Peraí. coisa? Não, peraí que eu tenho alguma coisa. Ah, desculpa, vai. É, Era pra eles? A pergunta é pra eles, porque aí eu tenho uma coisinha. tá. É, tem alguma coisa mais que eu esqueci de falar, Ju? A gente foi nessas fotos aqui, a gente foi visitou a produção do queijo parmesão. A gente visitou a fábrica da Muti, a gente viu uma planta de torrefação de café, cafés que vêm de vários Legal. países. Aqui nessa foto do lado esquerdo de baixo, a gente está vendo ainda acho que onde eles É fazem o queijo lambrusco. parmesão. Não, a de Ah, baixo é não, Lambrusco. lambrusco. Ah, é verdade. Vinho. A gente foi ver o Lambrusco, que é um vinho da região. Aqui no meio é a Fazenda Sustentável, que a gente foi visitar. E depois a gente também viu uma coletora, que ela trabalha coletando coisas da natureza e fazendo conservas, trabalhando esses alimentos que ela coleta na montanha e processando e transformando em como fala, jarras de geleia, sopas, enfim. E aí ela vende. Xaropes. Então, foram coisas bem legais. E também, assim, o que tá por trás disso também é conhecer a história dessas pessoas, né? Como que elas começaram nessa área? O que que aconteceu para elas terem, por exemplo, a Ju Estrela, que é essa mulher que ela coleta, É, foi linda. muito interessante ouvir a jornada dela. Então você conhece a pessoa que faz as coisas, não tem tanto um distanciamento. Não, o mais distante pra gente foi a Multi mesmo, que é uma empresa internacional e tal. Mas os outros, a gente conversa com quem tá lá dia a dia no projeto. Então isso também para mim traz uma satisfação muito grande, uma esperança e para mim é muito legal você ouvir a história das pessoas mesmo, assim, de como existem diferentes modos de viver, diferentes culturas. A gente entra, fora a parte, né, mais técnica, eu acho que vale muito a pena no sentido cultural, que a gente entra em contato com maneiras de viver que a gente não imaginava,
antes O que que isso que é? existia, outras línguas, a gente acaba praticando, sem querer querendo, mas a gente acaba praticando outros idiomas e, e acho que essa oportunidade expande também vários horizontes. Então, essa foi a minha experiência no passado. Eu queria só reiterar aqui, né? A gente aqui faltou o moinho. A gente vê um moinho recuperado dos anos 1800, recuperado e que hoje está trabalhando. É, a gente também, mel, né? A gente também, aqui que a Isis falou, é uma fazenda modelo e de pesquisa de sustentabilidade. Então, ali eles fazem muito testes com novos tipos de tomate, novos tipos de pimenta, entre outros. E tem também um supermercado com os alimentos deles. Eu que visito eles desde 2017, 18. Hoje eles têm a própria produção de molho de tomate e é muito interessante como eles foram construídos, né? Que isso aí vem do século XVI, esse modelo, né, de fazenda modelo. E aí, para os veterinários, mesmo nessa moça pequeniníssima que a Isis falou, que vai coletar na floresta e vai fazer a, a, a geleia dela, a conserva, etc., ela tem um plano sanitário, ela tem uma PPCC. Então, a gente vê que desde o menor até o maior, trabalhando a sustentabilidade, existe essa questão também do controle sanitário. Para a Patrícia, não dá para a gente não passar, tirando o mute, se bem que o lambrusco tem, né, a denominação, mas mute não tem denominação, nem o café, mas todos os outros a gente passa e eles explicam como acontece a questão das denominações, né, das IGPs ou DOPs da vida, eles explicam para a gente. E algo que é muito interessante, eu vou subir, por exemplo, é o vinagre, onde a gente mais aprende. O vinagre que ele explica tudo, a diferença, como é que funciona, porque na verdade aqui é um vinagre, tem um nome, não é clássico, é um vinagre de Módena que é feito desde muitos séculos atrás, né? Então, como é que funciona essa questão, das IGPs? O parmegiano também, aqui tá vendo? Ele estava mostrando para gente como é que passa o consórcio e os defeitos que não podem ter no queijo, senão ele não pode nem vender, nem falar que é um parmegiano reggiano. Então, a gente também passa por essa questão da valorização dos produtos junto com essa questão que eu coloquei, né, no programa, com patrimônio, geografia e produção sustentável. E aí, depois, para quem é de alguma outra área mista, a gente também fala um pouco de custo, né? Porque quando a gente vê tudo aquilo, como é que fica? Porque tirando a Mute e a Torcafé, mesmo que também ela é pequena, é, é muito investimento. Então, a gente também passa um pouco por tudo, tá? O Diana, mel também é incrível. Tem que fazer uma Juliana, pergunta, alguém? Fale, oi. Patrícia. Agradeço aí você ter lembrado dessa minha parte das IGs. Essa parte do café me interessa muito. Foi no pós-doc, doc, tudo ligado com café. E inclusive essa parte de ligação Brasil-Itália. Por que que a Itália é tão famosa para café se eles não produzem café? Né? Justamente por Torrefação. conta da torre. Né? Então, isso para mim tem muito tudo a ver. Obrigada. Imagina, a gente vai na Torcafé, a gente foi durante muito tempo na Lavazza, mas aí eu mudei para Torcafé, porque além dela ser em Parma também, a Lavazza é do lado é em Torino, né? Ela tem uma outra maneira de ver. A Lavazza trabalha muito com sustentabilidade, com IGP, mas é outra maneira de trabalhar. A Torcafé, ela tem um trabalho mais humano, mais interessante, e ela passa por essas questões. Por que a torra? Por que que essa torra italiana faz tanto sucesso? E por que que a Itália se tornou famosa e por que um centro de torrefação também? Ela conta tudo isso, tá? E aí então deixa eu explicar outras coisas, antes de chegar na parte, né, que a gente queria já estar aqui, todo mundo, né, perlim-pim-pim. Então, antes de chegar na parte prática, normalmente, então, são de 10 a 12 visitas, é porque se a gente acha alguma coisa a mais, eu sempre tento colocar. A minha, né?
meu jeito de fazer, Isis, conhece, é que já que estamos aqui, não faz mal que a gente fique ultra cansado, mas vamos aproveitar. Então, você tem uma oferta de colocar uma terceira ou uma quarta visita num dia, paciência, vamos aproveitar. Afinal de contas, estamos fazendo um intensivão. Então, por isso que eu falo, Sobre, sobre fala. isso, é isso mesmo, gente. Assim, acordando cedo e indo dormir 10, 11 da noite, porque eu falo que é um bootcamp. É quase uma visita assim, rotina militar. Acordou, tomou café, visita, 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 visita. Aí almoça, depois jantar e vai e desmaia depois Dia de tudo seguinte. isso, porque a gente faz bastante coisa, anda bastante, caminha bastante, conversa bastante com todas as pessoas. Então, é bem intenso, mas é É. muito legal. Até porque eu não vou levar vocês para conhecer um vendedor de lambrusco. A gente vai onde produz lambrusco. E não é Parma, Parma. É 50 quilômetros de Parma. Quando a gente vai para Módena, porque a gente não vai ver né, a gente vai ver a produção de vinagre de Módena no telhado, no sótão de uma casa de família, que é uma indústria, tá? É porque é a maneira de fazer. Então, é uma indústria. A gente acha que não, mas sim, é uma indústria. Então, a gente viaja também, e é uma delícia, porque a gente passa por estradas bucólicas, tirando a parte do conhecimento técnico, também é interessante. Dessas 10 a 12 visitas, por isso que é bom, a Patrícia me lembrou para falar disso, eu atribuo sempre uma visita por aluno. Então, 10 alunos no máximo, não passo disso, 10 visitas. Então, nossa, Patrícia, olha, eu quero saber muito pelo café, então eu vou dedicar essa. Todos vamos, não é a Patrícia, não é só a visita da Patrícia, mas como é a visita dela, eu vou fazer um pedido voltado aos desejos da Patrícia. Ela quer conhecer mais isso. Vamos supor que não estou conseguindo. A Diana, que é veterinária, né, Diana? A Diana quer saber mais um pouco sobre o porco negro, que é o que é usado no presunto de Parma. Ela quer saber um pouco mais. A gente visita, a gente vai ver o porco. 2 anos que a gente não pôde por causa da febre, uma coisa que tem aqui, que a gente não pôde ir lá vê-los. Mas a gente entra nesses detalhes todos. Então, por isso. Quanto mais rápido vocês se inscreverem, mostrarem interesse, melhor eu posso organizar para que essas visitas sejam para vocês. E reitero, olha, ó, não, eu gosto de animal porque eu sou veterinária, mas eu te garanto que você vai aprender muito com café e com vinho, tá? Porque são todos sistemas de gestão e que a gente aprende muito. Então, isso é uma coisa. Então, ela é modulável. É sempre que eu vou ver isso? Não, tem anos que eu mudo. Se eu tivesse nesse ano só veterinário que queria ver só presunto, eu poderia fazer uma semana inteira só de produção sustentável de presunto, tá? Só explicando para vocês que não tem, por isso que eu não passo aquelas visitas, assim, o nome dos locais, porque é realmente adaptado. Aí, que mais? Aí vamos passar para a parte chata, se tiverem mais pergunta, né? Passando para a parte gostosa, Ah, para a eu parte tenho chata. uma dúvida Fala. assim, mas assim na prática, né? Eles Uhum. acabam falando como é que eles fazem também a questão da sustentabilidade nas suas residências fora desses locais? Assim, uma Não coisa que eu fiquei entendi. curiosa. Como assim? Fora dos locais? Como assim? Fora desses locais de fabricação, essas pessoas que estão envolvidas, né, em todo o sistema, eles acabam dizendo como é que eles também fazem essa parte de sustentabilidade em casa. Posso É, entrar nessa? Ó, claro, claro, Porque claro. é interessante, porque é muito diferente do que eu tinha visto no Brasil, por exemplo. Essas pessoas, elas moram dentro da onde elas produzem. Então, não existe tanto uma separação entre a produção e a casa delas, porque é tudo ali. E aí, é isso que a gente vê também nas visitas. E assim, se eles não falarem, você pode perguntar também, sim, para os funcionários, porque tem alguns funcionários realmente que, de alguns Uhum. lugares, eles vão lá para trabalhar. Mas são coisas que podem ser levantadas na hora ali, porque sempre tem a visita, tem a explicação dentro do lugar que a gente visita e depois tem a parte de perguntas. Então, é um assunto que é possível ser abordado também. Verdade. E é, pode ser um pedido seu. Eu não quero ver sustentabilidade só da produção, eu quero ver dali de fora como é que funciona. Tá? E daí a gente pode ir atrás, tá, Diana? certo. Tá bem? É que eu já tive na Europa, né?
Uhum, E na Itália ainda não, mas fiquei mais tempo na Alemanha. E a pessoa onde eu fiquei na casa, ela produzia 80% do que ela consome, né? Então ela fazia reserva, ela é uma brasileira, mas junto com um alemão. E ela fazia, na época ela estava equipando e tudo mais, da alta questão de clima, né? Para uhum, poder conseguir produzir por mais tempo. A gente ia pegar o leite na fazenda também. Porque ela morava meio que no limite do campo para a cidade. Eu uhum. demorava 1 hora para chegar no centro da cidade a pé, mas eu demorava talvez 15 minutos para chegar na fazenda, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção também foi que eu via muito essa questão de sustentabilidade, mercado, você já deixa ali a embalagem, essas coisas todas. Mas a cada quase que a cada esquina você vê indústria, né? Quando você vai para a estrada, tem muita indústria, muita poluição. E você, poxa, eles falam tanto de sustentabilidade e tudo mais, mas aqui no Brasil a gente não vê assim, a cada, sei lá, 1 quilômetro você vê uma indústria. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Não sei se na Itália também tem isso, assim, indústria que produz realmente, você vê esses gases e tal, Ah, então, poluição. eu não conheço a parte de indústria outra que a alimentícia, tá? Não conheço, né, refinador de petróleo, não conheço produtor de carro, eu não conheço. Mas isso também depende da geografia das cidades, da região que você vai e como as coisas são feitas. Então, você não conhece na Alemanha, mas a França se organizou de um modo, claro que indústrias mais antigas ou maiores não estão, que ela tem polos industriais. Então, naquele polo, naquele lugar, naquela região, sim, você vai ter uma quantidade maior de indústrias e esse tipo de poluição que você comenta. Lá onde a gente vai, em Parma, tem a Ferrari, mas a gente não vai lá, né? A região da Ferrari, Turino, que é a região da Fiat, mas a gente não vê uma indústria atrás da outra, né? Inclusive, eu já fiz uma visita na Itália esse ano e com brasileiros e eles falaram, gente, mas a gente não vê o tanto de indústria. Ao contrário, eles se surpreenderam ao contrário. Então, assim, porque eu falo que acho que é uma questão mesmo de organização. Eu não sei. Na Alemanha, eu sei que vai ter, né, uma fábrica, já está pronta da Tesla, eu sei que tem um projeto para destruir uma boa parte de uma floresta para outras coisas. Enfim, o cinismo sempre existe, tá? Não é perfeito. A gente está indo, né, para ver ideias, tirar ideias de empresas que estão tentando fazer algo, mas não é perfeito, longe de lá. Tem outras coisas, não é o que a gente vai encontrar. Mas mesmo aqui na Europa, você pode encontrar alguém que fala assim: ah, ridículo isso. Continuo jogando meu lixo e molhando o tanto que eu quero. Isso existe, tá? Isso é até interessante para vocês verem que isso, ó, a gente está indo para um local que tem muitas coisas interessantes, mas são todos humanos, tá? Então, porque a gente pode até discutir a questão da Multi. A Multi tem um monte de projeto muito legal. Mas em relação, né, até de reflorestamento, eles estão já estão fazendo trabalho que animais estão vindo em volta da fábrica, estão trabalhando. Mas aí a gente pode discutir o quanto isso é verniz ou o quanto isso é profundo numa indústria desse tamanho, E também tá? eu acho que o calcanhar de Aquiles, pelo menos aqui onde eu moro, no Reino Unido, acho que em outros lugares da Europa também, é a questão do uso do plástico. Que a gente vê iniciativas, que plástico reciclável, mas para onde que vai esse plástico reciclável depois? E aqui a gente no Reino Unido tem o Greenpeace sempre colocando chamadas assim nas mídias sociais falando, olha o plástico indo para o Brasil, indo de container para Ásia, indo poluir as praias de todo mundo. Você vê papelzinho de Tesco é um mercado daqui. Tesco, você vê todos os papeizinhos, os plásticos, né, de embalagem, tudo passeando mundo afora, porque, é reciclável. Mas o que que eles fazem com essa economia É, circular? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente pode pensar também. Que e discutir. e esses diferentes, como que acontece em outros lugares da Europa também, porque essa questão da reciclagem
né? Acho que na Alemanha existe essa iniciativa das pessoas tentarem fazer bastante coisa em casa. Aqui em Londres, a gente pena, é muito difícil. Então, ver esses contrastes, que tem uma tentativa, mas é muito difícil. Agora, eu vou ser advogada do diabo, tá? Sim, somos humanos, são milhões de pessoas, são mais de 23 estados, né, países para organizar. Porém, existe muita iniciativa interessante. Se funciona, já não sei, mas que tem muita iniciativa, tem. Tá? Pode não funcionar. Como posso comentar depois com vocês aqui a questão da água na França, como é que é. Passamos para a parte chata, tá? É, o valor disso para vocês fazerem das 10 a 12 visitas, vocês serem levados, né, que é o transporte para essas todas as visitas, para vocês é, terem a tutoria, para vocês terem né, o material de apoio, um almoço nos dias das visitas, certificado, taxa de tudo. Só não entra aqui a passagem de vocês do Brasil para a Itália e da Itália para Parma, a estadia e a alimentação fora desses dias, né? É, esse valor é 1.600 euros para quem se inscrever até 15 de junho, porque esse já valor não é mais esse, mas eu deixei para quem estivesse aqui hoje. 2.000 euros para quem se inscrever até julho e 2.400 para quem se inscrever até começo de setembro. Pode parcelar? Pode. Em quantas vezes? Vocês é que me falam, tá? Não tenho Não, vocês que me falam. Olha, Juliana, eu quero muito ir, mas eu só posso pagar X por mês. O máximo que eu posso falar para vocês, né? Se alguém me fizer uma proposta de pagar 50 centavos por mês, talvez eu diga, olha, acho que a gente não entra num acordo, tá? Tô brincando, caricaturando, mas é para vocês ficarem realmente à vontade. O objetivo da Vera Kiss, né, e muito do porquê ela foi criada, é para permitir que as pessoas venham e conheçam de perto esse mundo de forma aprofundada e real, tá? Porque a gente não vai passar por cima, dar um beijo. A gente passa por cima e dá um beijo na EFSA, que é em Parma. Posso tentar, mas eles não deixam a gente entrar. É um bloqueio total lá, já tentei várias vezes. Se alguém tiver um pistolão, obrigada, agradeço, mas a gente não consegue. Então, essa pode ser uma visita de oi, tchau. As outras não, são pessoas. A gente entra, fala ou com o dono, ou com o diretor de sustentabilidade. Então, são visitas reais. Então, a ideia é que vocês venham e que esses valores eles existem, porque senão eu não consigo oferecer essa qualidade para vocês, mas que ele não seja impeditivo, tá? Que esses valores, que esse investimento de vocês seja uma maneira de vocês virem e não uma maneira de não virem, tá? Então, que sim, que o dinheiro seja uma ajuda, não um atrapalhar. Então, por isso, assim, pode parcelar, só fala, olha, eu quero muito ir, como é que você pode me ajudar, tá? Se vocês vierem em grupo, também posso pensar em alguma ajuda extra, tá? Hum, Só conversar comigo. Ah, a gente normalmente, praticamente, a gente se encontra de manhã, tem um ponto de encontro, passamos o dia juntos e eu deixo vocês pelo menos nesse ponto de encontro no final do dia. Ponto de encontro, a estação central de Parma, tá? Então, quem estiver pensando em ir, ficar ali pela estação central de Parma ou alugar um quarto, um apartamento ali por perto. Não fiquem longe. Parma, Barra, Itália, não tem Uber, não tem Bolt. É uma cidade internacional, Parma, por causa da EFSA, porque tem muita indústria, muita feira, com pouco táxi. Então, de manhã, a hora que a gente se encontra, é dificílimo ter um táxi. Tá? Então, não fiquem longe. Por mais que se coloque, né, no Booking, em algum lugar, fala, ah, não, é 10 minutos. Mentira. Então, falem comigo, tá? Para não ter essa roubada de ficar um longe, porque é uma cidade, para é uma cidade, apesar de ter todo esse
desenvolvimento industrial ali, tem muita empresa de maquinário para o setor agroalimentar, tem muita empresa de refeição coletiva, que a sede fica lá, ou seja, é uma região, estou falando da província, não a cidade, tá? É uma província muito desenvolvida, mas que ela ainda tem um modo de funcionar antiga, provinciana mesmo, Uhum. tá? E Então, sim, falem comigo, diga, ano diga. passado, calhou de eu e outras duas pessoas, a gente ficou tudo no mesmo hotel, que era na frente da estação de trem, foi a melhor coisa que a gente fez. Porque teve uma pessoa que ficou no hotel um pouco mais distante e olha, É estresse atrás de estresse. é um custo a mais. Às vezes você vê, ah, é um pouco mais barato, mas aí o que você vai gastar de táxi? Com estresse, depois eu mando o nome do hotel que a gente Então, ficou. ficou. E não É, tem, tem ônibus, mas é assim, é uma cidade de interior, grande para uma cidade de interior, mas que não é passa um ônibus a cada 5 minutos. não, e assim, às vezes o ônibus é Itália, assim, acontece do ônibus não passar, dependendo do que Isso. acontece. Às vezes não tem o motorista faltou, ninguém avisa, então assim, a gente não pode, não quer esses estresses. É, Mas depois eu posso passar para Ju e a é gente um pode hotel. fazer, eu faço também, se você, para quem É, quiser, eu mando uma lista de hotéis que são uhum. perto, que são fáceis e que dá para ficar. Mas também vocês podem se juntar e alugar um apartamento, isso também acontece, Mas seria entende? para qual data da viagem, no caso? Ela é, a visita é de 4 a 10, né? De outubro. Então, domingo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sexta-feira e 10 acaba. Então, seria para chegar dia 3 em Parma. Ou 3 de manhãzinha. Então, chega... o voo mais barato, mais em conta, é para Milão. Falei certo, né? Milão. Isso, Pode Milão. ir para Roma, só que de Roma, então, por exemplo, de Roma até Parma de trem é muito mais longe e o trem aqui na Europa é como avião. Quanto mais procura, mais caro vai ficando, Mais tá? perto. Quanto mais perto da viagem, ele Isso é, aumenta o quanto mais preço. procura. E aí são 2 horas e pouco. De Parma até, desculpa, de Milão até Parma é 1 horinha e pouco e De tem Milano muito mais Centrale. trem. É, de É, Milano Centrale. porque a gente, dependendo do aeroporto de Milão também, pode ser, você pode chegar em Linate, você pode chegar em Malpensa. De Malpensa, eu cheguei em Malpensa. É 1 hora até o centro de É 1 hora até Milão. Milano Centrale, depois mais 1 hora e pouquinho até Parma. Então demorou aí umas 2 horas. Na Hum. Itália o trem atrasa. Eu fiquei lá Ah, essa é umas. muito crítica. É só para ela atrasou. Para mim não atrasa não, tá? É, mas é assim, só para avisar que isso pode acontecer, é normal. Assim, eu tinha planejado chegar 1 hora em Parma, eu cheguei 1 hora depois, porque teve esse atraso. E era dia de final de jogo. Quando eu cheguei, tinha uma galera voltando do estádio até Parma, porque foi Parma com Milão. O Inter de Milão com não sei quem, e tinha uma galera. Então, assim, vão preparadas, é época de campeonato, provavelmente a gente vai chegar de novo no dia que é final de jogo, então só pra avisar. Pois é, passagem da estadia é mais ou menos isso que eu falei. Eu tenho uma agente de viagem que pode ajudar vocês. Se alguém precisar, olha, gostaria, mas também fiquem à vontade para ver com vocês. Vocês não precisam vir e voltar juntos, só precisam estar lá domingo, às 10 da manhã, no ponto de encontro, tá? É, passagens, então, vocês podem ver. Como a Isis falou, tem 2 aeroportos. É claro que é mais fácil chegar em Linate, é mais prático, só que não tem comparação o valor para quem chegar em Malpensa é muito mais barato, tem muito mais voo, tem muito mais escolha, tá? Mas também tanto faz. Podem, podem escolher, podem ver. Estadia, é isso que eu falei, melhor ficar lá. Mas, olha, eu tenho uma tia que mora a 50 quilômetros, que vai me deixar todo dia de manhã lá. Tá ótimo, tá? Cada um faz como quiser e como puder. E agora, gente, vamos deixar aqui, que eu fiz um erro lá. Então, perguntas, dúvidas, curiosidades, outras coisas que vocês querem perguntar. Estou aqui, sou toda ouvidos de vocês. Me perguntem, me falem. Não, Sara que está vindo. Acho que eu já tirei todas as Hum. suas dúvidas, né, Sara?
Sim, sim, eu É perguntei anual, pelo né? WhatsApp também, né? Sim. Você me deu ali todo apoio e estou encantada, assim, pela visita, também pela forma que vocês conduzem, né? De não só mostrar ali, mas também tentar extrair ali o pensamento crítico, né? Acho que também as conversas entre a gente também, acho que vai ser muito mais produtivo do que só passar vendo, né? Cada Ah, sim. produção, cada fazenda ali. Não, não, tem Você- muita discussão, né? E o que a Sara falou é isso. Eu e Isis, eu estou com vocês desde o começo até o final. Vocês recebem, Sara vai receber também. Vocês recebem um contrato de prestação de serviços. Então, tá ali, tá tudo claro. Tem uma cláusula, se explodir, tomara que não, a Terceira Guerra Mundial. Não tem problema, vocês estão cobertos, vocês estão todos protegidos, tá? Então, assim, é bem preto no branco, tudo às claras, tudo. E assim, eu não tenho, vocês vão ver no contrato, eu não tenho compromissos outros que a prestação de serviço. Porém, eu me comprometo pessoalmente com vocês. A ajudar a comprar passagem, ajudar a fazer a transferência do valor, a ajudar encontrar outra amiga que quer ficar no mesmo bairro. Se tiver alguma dificuldade, a gente vai salvar vocês. Então, vocês não estão sozinhas, tá? A gente está aqui realmente, por isso que eu não faço sozinha, por isso que eu sempre tenho alguém. Então, esse ano é a Isis para ajudar. Vocês recebem também um questionário médico que é para vocês poderem levar na farmácia. Ah, eu quero pedir um analgésico, não sei. Tá lá, vocês vão ver, tá escrito em italiano como pedir um analgésico. Eu também uso isso para organizar a alimentação, se vocês são alérgicos. Se eu vejo, né, não sei se é o caso de vocês, mas se eu vejo que tem alguém com diabetes, eu falo, Isis, fica de olho, a gente tem que comer, esse ano a gente tem que comer a cada 3 horas. Então a gente fica de olho, tá? Então, assim, tudo. Vocês não estão sozinhas. A gente está aqui ali mesmo para fazer com que essa semana seja rica, que vocês voltem E ano carregados. passado foi legal porque eu era a única nutricionista. Então foram dois veterinários, o engenheiro de alimentos. Eu aprendi tanta coisa, tantas coisas que assim eu não perguntaria numa visita e as outras pessoas perguntaram. Então foi realmente muito, muito interessante. Porque sempre do principal, tradução, tem tradução, tá? Então a gente traduz, bem? A gente traduz para vocês. É, e vocês podem fazer as perguntas que quiserem durante a visita toda e a gente está traduzindo. Precisa falar italiano? Não. Mas por isso que vocês têm o glossáriozinho, porque de noite, que eu não estarei com vocês, é, tem o glossáriozinho para qualquer coisa, tá? Só não sei ajudar, que é as perguntas, né? Não sei ajudar que tipo de telefone compra, que chip compra, não sei. E nem questões bancárias também não consigo ajudar vocês, tá? Essas eu acho que eu consigo ajudar um pouco. É, Talvez eu é. consigo ajudar um pouquinho. Como é que tá fácil hoje, né? Com os chips eletrônicos tá fácil. Banco, o, o Nubank tem ajudado bastante, né? O Wise também, então fica tranquilo. Mais alguma coisa, gente? Perguntas, dúvidas? Se alguém quiser, então, Patrícia, venha. Patrícia, professora universitária, se alguém precisar, eu também faço. Carta, convite, se precisar. Para a empresa, que nem também que trabalha em empresa, faço carta convite para conseguir tirar aquela semana, não como férias, mas como atividade. É só me pedir, tá? Então fiquem bem à vontade, não é demagogia, fiquem realmente à vontade. A minha vontade, o que eu quero, né? O meu desejo é que vocês estejam aqui com a gente e que vocês voltem felizes como volta todo mundo. Sim, sim, peçam. Só que assim, eu peço para vocês quanto mais rápido vocês não precisam, não, vou decidir hoje, vou, não. Quanto mais cedo, se vocês decidirem hoje, melhor. Vocês já têm aquele valor que é mais, que não é os 2.000 euros, porque já está os 2.000 euros. Quem não está aqui hoje já vai pagar os 2.000 euros. Então, ou quem não se inscreveu no encontro. Então, assim, é só para decidir, aí depois a gente vai conversando, tá? Então, quanto antes, tudo fica mais simples e bem mais barato para vocês. Inclusive isso, Sara também já está começando a ficar preocupada que ela quer comprar a passagem dela. É mais Sim, já barato. já tô olhando ali os preços. Isso.
Quem entende de milhas também ajuda. Se Ah, vocês é, são as pessoas milhas. das milhas, acumulam milhas, compram milhas. No Brasil tem duas empresas que fazem Ah, eu não entendi. os bolsões de milhas. Olha aí, Patrícia. Tá. E- Então já pode já pegar uma business class aí. Já estou contando com isso já tenho a passagem separada. O meu grande problema, Ju, é que Hum, tem um congresso que eu fui convidada, que é de 7 a 9, e ainda estou esperando a resposta do INPI se ele vai deixar eu ir ou não. Agora eu já estou tá. torcendo para ele não deixar eu ir. Mas eu vou Ah, esperar. Eu preciso esperar, porque esse convite já foi feito, já está correndo. tá. Mas Não, vou tudo bem, a torcer. gente vai se falando. Não, vou torcer, estou torcendo já. Tá. E depois, assim, também, quem nunca saiu do Brasil, ajuda a organizar, a como faz o passaporte, a gente orienta também. Vocês não estão sozinhas mesmo, tá? Não é agência de viagem, mas a gente está junto. E assim, e não tenham medo. Quem nunca viu, não veio, não é a primeira vez, não é a única pessoa. E a gente já fez, né? Eu já fiz o batizado de muitas pessoas que saíram pela primeira vez e friozinhos na Aproveitar, barriga, mas dá tudo certo. aproveitar que esse mês o passaporte baixou de preço, né? Isso mesmo. Primeiro passo, né? Eu acho. Primeiro passo, fazer seu passaporte, que é, é o único impeditivo. E para quem já tem É, passaporte, vê se está menos de 6 meses de isso, vencer. Porque se tiver menos de 6 meses, tem que renovar. E porque isso, muitas vezes eles não deixam entrar se tiver com menos de 6 meses da validade do início da viagem. Então é bom dar uma olhadinha. isso, tem que estar validado. E assim, é isso que eu falo. Acho que a primeira coisa é esse passaporte, que ele é o único impeditivo, não tem como. O resto tudo é maleável, modulável, ajustável, dá para organizar. Passaporte, a gente não consegue conversar com a Ju, Polícia agora, Internacional. Fala. agora tem uma licença que eles pedem também, né, para entrar. ETIAS, alguma coisa assim, É né? o Sim. ETIAS, É. ETAS. Sara, eu vou ter uma visita agora, em julho, e eu estou devendo isso para os alunos. Então, eu vendo isso para quem vem para o Porto agora em julho, eu já vejo para vocês que é o mesmo funcionamento. Eu soube, porque também teve visita na Espanha, que é um. Como é que fala? É um formulário Formulário? online. Na verdade, você chega na Espanha, você chega, porque não estava funcionando no Brasil. Você chega na Espanha, tem esse, como se fosse um coisinho de banco lá, né? Que você vai lá, digita e pega essa entrada e passa à Polícia Federal. Na Espanha é assim que estava funcionando. Hum, Então eu vou ver agora para Portugal e aí aproveito e vejo para Itália. Mas não é nada, ainda Complicado. aquele visto realmente ainda não está funcionando. Tá? É Uhum. uma forma, na verdade, é o que eles deixam bem claro, é uma formalidade, não é um Uhum. visto ainda, é uma outra maneira de formalizar a sua entrada, além da entrega do passaporte. Porque Entendi. tem que tomar cuidado também que tem alguns sites, quando a gente pesquisa, vão aparecer sites que fazem isso por você, cobrando um valor absurdo. Não, nossa, que é gratuito. Não entrem nesses sites. Tem que ver sempre qual que tem ao final da União Europeia. O E, né? É, eu. Eu. Então, depois eu vou mandar uns links para a Ju também, aí você bota no pacote. Assim que eu falo, assim que vocês começam a se inscrever, a gente cria um grupo WhatsApp e estamos todo mundo junto, sabe? Eu já posso te pôr, eu, você e a Isis, tá? E a gente vai conversando e colocando isso. É, esse visto, né, já existe para o Reino Unido e este é pago, mas você paga para o governo, paga para ninguém. Esse europeu, que é uma formalidade, é gratuito, tá? Não se paga nada, então não caiam nessa, não, tá bem? Então, e aí o que aconteceu? Só contando a experiência que aconteceu com uma amiga minha próxima, ela pesquisou que era para vir para cá. Pesquisou, saiu esse site, ela pagou 90 A Diana já euros. foi. Aí eu falei, Aí eu falei, não, amiga, isso é tipo o visto, né? Esse negócio ele custa 7 libras, 15 libras para 2 anos. Então ela pagou, aí ela falou assim, já foi.
E assim, entra direto no gov.uk, que é o site daqui. Mas assim, acontece a mesma coisa. Então, se vocês virem um site que não tem o final da União Europeia, não, não entrem, não percam o seu Eu vou suado entrar. dinheirinho. Então, só para avisar, porque às vezes as pessoas fazem na correria, não estão prestando atenção no final do domínio. Então, tomar cuidado. Pessoal, eu coloquei aqui meu WhatsApp. Quem quiser, me chama. A Patrícia já tem, Sara já tem, Diana, Adriana, Bianca. Quem quiser, entra aqui, me chama, tá? E a gente conversa, continua a conversa, tá bom? Espero que vocês venham, que eu veja vocês, porque é realmente uma semana muito gostosa e rica, riquíssima, tá bem? Bom sábado para vocês Obrigada. Obrigada, e Ju. entrem em contato se quiserem, tá bom? Obrigada. Quem não viu, quem Obrigada. não estava aqui também, fiquem à vontade, entrem em contato. Bom final de semana. Obrigada. Bom final de semana, Juízes, Bianca, Diana, Patrícia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.